Bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito interessante. Na verdade, me surgiu a reflexão depois de um curso que eu fiz durante o final de semana que se chama Agila, o Espelho da Autoexpressão. E eu achei muito interessante porque a proposta toda era existem saber, né, que existem muitos processos no nosso inconsciente que muitas vezes a gente não consegue transformar ou colocar em palavras. E aí, através da concretização, né? Então, não necessariamente é uma escultura, uma obra de arte, uma coisa que tem que ser bonita, mas através do manuseio dá para concretizar isso que está no subconsciente, na argila. E aí eu experimentei muitas coisas muito interessantes. Assim, eu já não me iludo mais no sentido de achar que quando eu faço um curso, que é para eu me aperfeiçoar em alguma técnica, enfim, que eu vou conseguir ajudar as pessoas de maneira mais profunda, eu já compreendo que toda vez que eu faço esse mergulho, é sempre para uma autodescoberta, para descobrir ainda cantinhos escuros da minha mente que eu ainda não conhecia. E aí foi pensando nisso, entrando em contato com esse curso, que eu comecei a pensar a respeito do nosso cárcere mental e emocional. Eu vou explicar, né? Então, eu vejo muito assim esse movimento, por exemplo, no Facebook, no jornal, ou as pessoas nas conversas e tudo isso, as pessoas reclamam e elas pedem liberdade, liberdade de expressão, elas falam dos opressores, das pessoas que oprimem, né? Há muito pouco tempo eu assisti aí um seriado com meu filho, até por conta dessa história aí de Baleia Azul, meu filho é adolescente, né? Então eu assisti aquele seriado da Netflix que é 13 motivos, alguma coisa assim, eu não me lembro o nome em português, é o 13 Reasons Why, e onde a adolescente, né, ela comete suicídio e aí ela vai gravando umas fitas, aliás, ela deixou fitas cassete gravadas, onde ela explica e ela conta os 13 motivos pelo qual ela se suicidou. Então, assim, eu via que durante todo o seriado a tentativa era de mostrar como o ser humano, né? Como o ser humano é mau e como ele provoca sofrimento nas outras pessoas. Imagina que no fim disso, né, culminou que ela acaba tirando a própria vida. Eu não tô dando spoiler para vocês, gente, isso já é conhecido a partir do primeiro episódio. Mas enfim, e isso tudo me fez refletir que nós, né, eu sempre falo disso aqui, mas que nós entregamos um poder que é nosso nas mãos de uma outra pessoa, às vezes até de um desconhecido, como eu já coloquei aqui alguma vez, em que você de repente fica super bravo com alguém que te fechou no trânsito e de repente você, né, entrega todo esse seu poder de escolha para essa pessoa totalmente desconhecida. Mas o que eu queria dizer é que nós podemos, né, nos aprofundar e não ficar só na superfície daquilo que vem à tona. Porque toda circunstância, situação, na verdade, ela funciona como um gatilho. Mas um gatilho por si só, ele não faz nada. Veja bem, até a palavra, né, o gatilho, o mesmo gatilho do revólver, né, ele dispara a bala, mas teve uma força motriz, alguma força que, né, que teve que puxar o gatilho. E no nosso caso, então, quando surge um momento de raiva, de tristeza ou qualquer outro sentimento de desconforto, eu acho que nós já temos conhecimento suficiente para nos aprofundar e para não ficarmos, né, na superfície. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, acontece um gatilho, por exemplo, esse exemplo aí bem bobo, né, do trânsito, onde eu fico com raiva, acontece alguma coisa ali e eu percebo que eu tinha aquele sentimento dentro de mim. Mas, na verdade, todo o intuito, né, do autoconhecimento é fazer o quê? É trazer as crenças para a consciência. E por que que isso é importante? Por que que é tão importante a gente se autoconhecer? Por que que eu insisto tanto nesse aspecto de entrar em contato com aquilo que se sente? Porque toda essa crença que eu tenho, que me gera o desconforto e que geralmente eu não quero olhar para isso, eu tento projetar isso para fora, ou seja, eu justifico aquilo que eu estou sentindo através da circunstância que está acontecendo fora de mim, sem me dar conta que aquilo é só um gatilho que disparou algo que já estava aqui dentro. Então, quando acontece isso,
É bom a gente lembrar, assim, que isso só está respondendo a uma crença que eu tenho aqui dentro. E toda crença que eu tenho, que me gera esse desconforto, acaba me tornando um prisioneiro de mim mesmo. Ou seja, eu não tenho liberdade emocional, eu não tenho liberdade mental e de pensamento, e eu acabo sendo vítima de uma crença que eu escolhi. E muitas vezes, né, eu já falei também um pouco antes, alguém me perguntou a respeito de trauma de infância, né? Então muitas vezes eu justifico isso num evento que aconteceu na minha infância, vejo o fatalismo disso, né? Então, sei lá, eu sofri abuso na minha infância e aí de repente eu justifico todo esse meu gatilho até hoje, tudo isso que eu sinto, toda a forma como eu respondo às situações, eu justifico nesse evento lá específico no passado. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo, primeiro, né, é um fatalismo. Eu não tenho como mudar aquilo que aconteceu no meu passado, na minha história lá no passado. E segundo, eu não estou trazendo para minha consciência a crença que eu tenho aqui, que eu criei e que eu venho carregando desde então. Então é como se fosse uma moldura para minha visão. Toda vez que eu olho para o mundo, eu olho através desse filtro, dessa moldura. E aí isso me limita emocionalmente, mentalmente, né? E a pergunta é se a gente quer realmente ser limitado emocionalmente e sempre responder de acordo com esses filtros. E a pergunta assim maior é, de repente eu tenho uma crença, eu acredito que é assim, eu acredito, não, eu passei por isso na infância, eu sei como é, então eu trago essa experiência da minha infância até hoje, e toda vez que eu revivo alguma situação análoga, muitas vezes eu não vou relacionar isso conscientemente, mas toda vez que eu revivo uma situação análoga, eu acesso essa minha crença inconscientemente e reajo com raiva, com tristeza, seja lá o que for. Mas a questão é que, percebe que aí eu não tenho liberdade, que eu sou uma vítima e que eu simplesmente respondo a essa minha crença que nem me é consciente. E de repente, né, se eu consigo trazer essa crença para a consciência, se eu consigo separar, né, aquilo, eu consigo ser responsável por aquilo que eu sinto e de repente eu consigo desvincular, né, da circunstância, eu posso olhar para essa minha crença que está surgindo e um pouco mais profundo na minha experiência, não ficar na superfície e de repente trazê-la à luz e questionar se eu quero ou não manter essa crença, se essa crença está me fazendo uma pessoa mais livre ou mais presa. Então essa é a oportunidade toda vez que um gatilho acontece. Então o que eu queria trazer aqui é justamente assim justificar o caminho do autoconhecimento como o único caminho para a felicidade. A única maneira de nós sermos livres, né? Livres de quem? Livres da nossa própria mente, que nos encarcera e que nos diz que as coisas só podem ser da maneira como nós acreditamos. Então é isso, gente. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Super obrigada pela atenção. Namastê!